Fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago informações do Vasco, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, solta o dedão aí, galera, ajuda aí, acione o sininho de notificações e faça parte comigo dessa nova história da gente falar do Vasco da Gama. Assuntos importantes aqui no canal Vasco Connection. Seja membro do canal, galera, ajude o canal, dá uma força aí. Ontem, numa ligação aqui entre eu e o doutor José Luiz Siqueira, abrindo os olhos, Eduardo, a situação é importante, trata-se da impugnação do jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas, onde houve erros de direito, e nós vamos falar sobre isso aqui. O assunto técnico, o doutor José Luiz Siqueira traz aqui. Mas foi uma partida em que o Vasco foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem, porque houve o erro de direito, tá? Vasco versus Brasil de Pelotas, prestem atenção. O juiz Otávio Noronha está sentado nesse processo há 40 dias já. Ou seja, ainda não falou nada, ainda não fez nada, está tudo parado. Se vai impugnar, não vai impugnar. Quer dizer, quem está sendo prejudicado com isso tudo é o Vasco mais uma vez. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, fica tudo mais do mesmo. E assim, é complicado. E se ninguém protestar, se ninguém fizer nada, vão continuar fazendo das mesmas coisas. O juiz deu impedimento no gol do Daniel Amorim, o bandeirinha lá com o braço engessado, e ficou ali, e ficou por aquilo mesmo. A TV que transmitiu o jogo falou, não, eu vou ficar com a minha opinião em que o gol foi legal. A TV reconheceu que o gol foi legal. Porém, no dia seguinte, a CBF mandou uma nota para a TV dizendo que tinham apenas 5 câmeras. Ou seja, resultando num erro de direito. São questões que ninguém vai entender. 5 câmeras, se num VAR normalmente tem 9 câmeras e no jogo do Vasco, você está falando de um time de primeiro escalão, um time gigantesco no cenário mundial. A CBF, o VAR, né, hoje adotado pela CBF, tem que ter com obrigação as 9 câmeras, correto? O bandeirinha, repito, o bandeirinha ficou lá com a mão engessada. Mãozinha para o alto, certo? Dando impedimento no lance do gol. Não tiveram condições de revisar o lance ali com a máquina VAR. Ou seja, o Vasco vai sair prejudicado mais uma vez. Então, o doutor Otávio Noronha, né, por gentileza, julgamento da partida. Sabe-se que é a favor do Vasco, a CBF sabe disso. E que a partida tem que ser anulada. Houve erro de direito, ponto, sabe? Estou sendo até repetitivo aqui, aconteceu e ponto. Não tem isso, não tem essa história de, não, olha só, o vascaíno está cansado de tantos prejuízos causados pela arbitragem, sabe? Quando não é erro de direito, erro de direito é quando deixa de se cumprir uma regra do campeonato, correto? Todo campeonato tem uma regra. Sabe? Aí agora, olha só, agora no meio de um campeonato, outro absurdo, certo? No meio do campeonato nós tivemos já a questão envolvendo o VAR, onde já acabou comigo ali, certo? A partir da 19ª rodada da Série B, nós não teríamos VAR na Série B, eles criaram o VAR na Série B. Eu falei, pela madrugada, VAR na Série B, ponto, é o fim do mundo. Beleza? Aí acontece o que aconteceu aqui. 5 câmeras apenas quando seriam 9. Beleza? Vasco prejudicado. Gol do Daniel Amorim contra o Brasil de Pelotas. Gol legal. Não houve revisão, não aconteceu nada, ficou mais do mesmo. Nós estamos aqui mais uma vez brigando contra o VAR, a máquina do VAR, contra a CBF, ao doutor, ao senhor Leonardo Garcia, que nada faz. Está sentado na cadeira da CBF e não faz nada. E perde o Vasco na Série A também. Sabe? E é uma perda muito grande. Ou seja, que ódio é esse do Vasco?
O que acontece contra o Vasco? Por que só contra o Vasco e por que só em São Januário? Para piorar a situação, áudio, né? Foi liberado aí o áudio e tal. Eu falei, pô, legal, vai liberar os áudios durante os jogos. Libera-se o áudio só na Série A e na Série B não. Quer dizer, eu faço uma pergunta para os senhores aqui que acompanham o canal. Os árbitros de vídeos, os árbitros de vídeo, né, da Série B, vão colocar o quê? Um tapão? Não vão tapar a boca? Eles não falam? Eles não conversam entre eles? Só na Série A? Por que não na Série B? Olha, a Série B é gigantesca. Quando tem o Vasco, trata-se de um campeonato gigante, porque o Vasco está lá. É uma falta de respeito, sabe? É uma questão que passa a ser assim, eu acho que tem a intenção, não é possível, de revoltar os torcedores. A torcida do Vasco chegou a levar uma carta aberta, redigida pelo próprio doutor José Luiz Siqueira, para a CBF. Aí a CBF, não, o Vasco, a sua imensa torcida, não sei o quê. A torcida do Vasco não quer saber mais de blá blá blá. A torcida do Vasco não quer ser prejudicada mais dentro de um campeonato, dos campeonatos. E já tá chato. Sabe, as pessoas, infelizmente, elas esquecem, elas dão voz a muita coisa. Elas falam sobre muita coisa. Infelizmente esquecem disso aqui. Do que é principal, do que tem que ser falado, do que a CBF apronta durante um campeonato inteiro contra a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Sabe? Então essas coisas assim, dentro dessas coisas, isso vai mastigando o coração do torcedor vascaíno. Sabe? Coloca aí Vasco e Brasil de Pelotas, repete o jogo com o Fernando Diniz no comando. Eu dou minha cara a tapa se o Vasco não vencer o Brasil de Pelotas. Pô, se a gente está pedindo, se o Vasco entra com pedido de impugnação da partida, é porque que aconteceu alguma coisa. Agora, o cara fica sentado no processo, ninguém faz nada, ninguém fala nada. E quem lembra do assunto é o torcedor? Aí é estranho, aí é esquisito. O Vasco também precisa, o departamento jurídico do Vasco, também precisa cobrar esse tipo de coisa. Cobrar ação. Doutor Otávio Noronha, vamos decidir essa situação. O Vasco foi prejudicado. Vamos bater em cima. Vamos bater na porta dos caras. É o Vasco. 100 milhões a menos, estou falando só de cotas de TV. Várias outras questões na próxima temporada. O Fernando Diniz se virando de um lado, o torcedor se virando do outro, o clube tem que fazer alguma coisa, o Otávio Noronha tem que dar decisão. Ou seja, vamos para cima, gente. Não vamos ficar sentados na cadeira esperando que esses caras vão favorecer o Vasco, porque não vão, não. Não vão, não. Isso está bem claro. Aconteceram erros dentro do campeonato de arbitragem, agora no segundo turno, quando começou a onda VAR, inclusive esse erro, e que o Vasco poderia estar ali já no G4, dentro dos erros de arbitragem causados pela arbitragem. E nós temos VAR para quê no Brasil? Ninguém entende. Aí tá todo mundo bonitinho. Aí libera lá para fora, lá para o exterior, lá para a Europa, enfim. Não, vai ter... O Brasil vai liberar os áudios do VAR. Não sabem eles que eles não fazem isso na Série B. Não sabem eles que eles prejudicam uma instituição centenária que é o Vasco da Gama. Sabe? Então o doutor José Luiz Siqueira, muito feliz dentro do que ele está fazendo. Dentro do que ele propõe para o torcedor vascaíno, é isso aqui, nós temos que cobrar, sabe? Esse jogo precisa ser impugnado, e ele é um grande advogado, ele entende da regra do campeonato. Não é questão que nós não possamos, Eduardo, mas você não entende da regra, você e outros... Não, nós entendemos sim, mas ele é uma pessoa do meio, do campo jurídico, é mais fácil, correto? Erro de direito, galera, só para que vocês possam entender. É quando deixa de se cumprir a regra do campeonato ou qualquer tipo de regra ou situação no mundo aí.
né? Erro de fato é quando acontece ali uma falta dentro do campo que o juiz tem que julgar, tomar decisão em um determinado momento. Isso é fato. Existe o fato, que é o campo, direito, que é a regra. Ponto. E teve erro de direito e mais uma vez o Vasco está sendo prejudicado, tá certo? Então vamos bater nisso. O doutor Otávio Noronha precisa resolver essa situação e nós temos que lutar contra esse sistema maldito de arbitragem que infelizmente atua dentro do nosso país. Leonardo Garciba, se não está dando, meu amigo, para você, levanta da cadeira, ó, e vaza. Deixa que uma pessoa de extrema competência assuma o seu cargo aí, porque não está dando não, velho. Valeu, forte abraço a todos e saudações vascaínas.